Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Feche os seus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, como o Senhor já tem palestrado aos nossos corações durante este culto, ó Pai, nós te pedimos, nós te rogamos mais uma vez, sinta-se à vontade para estar através da Tua palavra, para ministrar a nós, Senhor, da maneira que lhe conver. Essa é a oração que eu lhe faço. Amém. Você tome o seu assento. Meus irmãos, depois da ascensão de Jesus aos céus, os seus discípulos vão começar a pregar sobre esse Jesus, e essa pregação vai culminar, vai acarretar para eles uma perseguição. Um desses perseguidos, desses apóstolos, é João, que depois de todo um processo, é levado prisioneiro para a ilha de Patmos. Nessa ilha, ele tem uma visão e revelação do próprio Jesus, na qual ele escreve essa revelação, que é o livro do Apocalipse, direcionado às igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas, que acabamos de ler, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade que está situada em uma das principais rotas de Roma para o Oriente. Eu diria que é um Caxias da vida. Estando lá, você tem acesso a muitas coisas. Bendito o nome do Senhor Jesus. Ela está inserida nessa rota, e nessa cidade vai surgir uma pequena igreja, que é conhecida como a igreja de Filadélfia. Bendito o nome do Senhor Jesus. O texto aponta, missionária Janaína, que essa igreja é uma igreja pobre, uma igreja humilde, não tem um templo grande, não tem uma membresia extensa, é composta por pobres e escravos. Mas o texto também vai dizer que era uma igreja que permanecia fiel na sua originalidade. Qual? A palavra. Bendito o nome do Senhor Jesus. Mas acontece que ela não tinha influência, ela não era conhecida, mas ela estava localizada num lugar de muitos acessos. Só que estando localizada de um lugar de muitos acessos, eu começo a pensar que nenhum desses acessos convinha essa igreja, porque tudo ali que era apresentado era avesso àquilo que eles pregavam, aquilo que eles acreditavam. Em Filadélfia foi construída essa cidade com um dos intuitos de expandir a cultura grega, e ali muitos altares eram levantados em adoração ao deus Dionísio, que é conhecido como deus do vinho. Entre as práticas de adoração a esse deus, havia danças, músicas e até rituais violentos. Então, a prática deste lugar, o acesso que essa cidade dava, não convinha para a igreja que estava localizada ali. Bendito o nome do Senhor Jesus. O texto apresenta ela como uma igreja humilde, mas que preservava a palavra. Aí o Senhor vem e diz, quando direciona uma carta a essa igreja: fica tranquilo, eu conheço as suas obras, eu estou vendo as suas obras, e por conta disso, por se manter fiel à palavra, à originalidade do evangelho, eis que diante de vocês eu ponho uma porta, por manter a fidelidade a mim.
por manter, preservar a palavra diante de vocês, eu coloco uma porta, e não é qualquer porta, é uma porta aberta, porque como eu disse, é um acesso que Deus está dando, mas acesso e porta é o que não faltava nessa cidade, só que eram portas que não convinham a igreja entrar, mas Jesus vem dizendo, fica tranquilo, tem muitas portas, tem muitos acessos na localidade que vocês estão, mas nenhum lhe convém, fica tranquilo, vou eu colocar diante de vocês uma porta aberta, uma porta de oportunidade. Só que essa porta, parece que ela é feita à medida da igreja. Como assim, João? Outro não pode desfrutar. Fala melhor? Bem, se essa porta que Deus está abrindo é para Filadélfia, quem é de Sardes não pode desfrutar, quem é de Esmirna não vai desfrutar, quem é de Éfeso não vai desfrutar, quem é de Sardo não vai desfrutar. Para todas as outras igrejas, Deus apresenta pontos positivos, mas também vem colocando os pontos negativos. Mas para Filadélfia, Deus rasga elogios, porque é uma igreja que preservava a palavra, e Deus estava dando bom testemunho. Não tem como criar, não tem como ter um bom testemunho dos céus, se a igreja não preserva a palavra, se a igreja não tem como prioridade esse livro. Mas por conta da sua fidelidade, Deus coloca diante deles uma porta. É interessante pensar que essa igreja estava muito próxima da igreja de Sardo, que era uma igreja que Deus deu testemunho de que pareciam ser e não eram, carregava o nome de que era, mas não era nada disso. Mas para Filadélfia Deus diz, conheço as suas obras, sei da tua fidelidade à minha palavra, e por isso eu estou concedendo você acesso que outros não teve. Por conta da tua fidelidade, vou eu colocar diante de você uma porta que quem está do lado não vai poder usufruir. E uma porta aberta, tem a sua medida, tem a sua largura. Eles estavam perto da igreja de Sardo, que era uma igreja que começou na palavra, mas chegou um tempo que eles até aparentavam ser, mas já não eram. E é o próprio Jesus dando testemunho disso. Começou com a palavra, mas se perdeu. Bendito o nome do Senhor Jesus. Filadélfia está muito próxima de Sardo, que é a igreja que se contaminou. E o interessante é que Filadélfia está próximo de quem se contaminou, também não se contamina. É interessante que Filadélfia está muito próximo de gente que se voltou à cultura da época, de gente que até aparenta ser, mas não é. Mas Filadélfia está próxima e não deixou de ser, preservou o que ela tinha de melhor. Aí Deus vem dizendo, coloco diante de vocês uma porta de oportunidade. Eu coloco vocês dentro dessa porta, eu insiro vocês, eu dou acesso. Bendito o nome do Senhor Jesus. Porque porta para Filadélfia, porta para a igreja não vai faltar, mas a porta que Deus dá não é uma porta fechada. O interessante é que antes dele dizer para a igreja, por você manter a fidelidade eu lhe dou acesso, ele se apresenta no início da carta como sendo aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Bendito o nome do Senhor Jesus. É interessante que poderia estar trancada, poderia ter a porta e poderia estar fechada, mas Deus está dizendo, eu resolvi te dar acesso, eu resolvi destrancar essa porta, porque você manteve a fidelidade à minha palavra. Aí ele avança e diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que a igreja tem de mais precioso? O que Filadélfia carregava consigo era a palavra. Graças a Deus era pequena, mas tinha palavra.
Era humilde, mas tinha palavra. Era pobre, mas tinha palavra. Bendito o nome do Senhor Jesus. Isso me faz lembrar da sétima igreja, que era uma igreja que era muito rica, muito próspera, de templos bonitos, mas perderam a palavra. Essa igreja, essa cidade, não tinha a sua água própria, e eles precisavam buscar água de outras cidades vizinhas, a saber, Hierápolis e Colossos. Dessa cidade até essa outra, que não tinha um abastecimento de água, era construído um arqueduto, uma encanação. Eles pegavam água tanto de Hierápolis quanto de Colossos. Só que a água de Hierápolis era uma água naturalmente fervente, quente. Só que a água de Colossos era gelada, era fria. Mas como vai pegar o mesmo trajeto para chegar até essa cidade, elas se misturavam. E eu acredito que o gelado com o quente dá um choque térmico. Alguma coisa muda. Só que no processo até eles chegarem a essa cidade, eles se misturavam. O gelado com o frio com o quente se misturavam. E até chegar no final para essa cidade, a água chegava morna, a tal ponto de quem bebia sentia enjoos. Bendito o nome do Senhor Jesus. Sentia náuseas. Deus assemelha essa igreja, bendito o nome do Senhor Jesus, a esse contexto geográfico. É como se Deus estivesse dizendo para essa igreja: eu olho para vocês e me enojo. Eu olho para vocês e sinto náuseas. Laodiceia, eu olho para vocês e me enojo, a tal ponto que eu desejo vomitá-los. Vocês têm dinheiro, mas não têm palavra. Vocês têm dinheiro, mas não preservou a minha presença. Vocês têm templos bonitos, mas não carrega consigo a originalidade do evangelho. Laodiceia, na sua cidade, eles investiam pesado em um tipo de colírio para curar a doença da época, cataratas. Era uma cidade que investia pesado para melhorar as vistas dos outros, mas Deus chama elas de cegos. Bendito o nome do Senhor Jesus. É rico, mas olha o que o texto diz na sétima carta: tem dinheiro, tem riquezas, tem templos bonitos, tem roupas bonitas, porque naquele lugar tinha os melhores linhos polidos, as melhores lãs negras. Era um povo bem vestido, missionária Janaína. Mas só olha o testemunho que Deus dá dessa igreja, que tem riqueza, mas não tem palavra. Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres e nu. Eu vou repetir, porque Deus está dizendo para a igreja que não tem palavra, o testemunho que desce do céu para esse povo é: desgraçados, miseráveis, pobres e nu. Tem tudo, mas não tem a palavra. Aí o texto avança e ele diz: eis que estou à porta e bato. Isso faz alusão que o bater não é de alguém que está dentro, é de alguém que está fora. Tem dinheiro, mas Jesus está do lado de fora. Tem riqueza, Jesus está do lado de fora, insistindo em batendo. O interessante não é nem o bater na porta. O interessante é a paciência, o amor que Jesus tem. Está no erro, está pecando, está na iniquidade, está dando prioridade a bens materiais, mas Deus está insistindo na porta e batendo. Na esperança de alguém dessa igreja, na esperança de alguém que está dentro da igreja de Laodiceia, pare um pouco, pense, se atente à sua voz, se atente ao batido. Que Deus livre usando ao rei de crescer a tal ponto, de expandir a tal ponto,
que esse livro fique perdido aqui dentro. Que Deus livre o nosso ministério de expandir a tal ponto, bendito o nome do Senhor Jesus. Ela é conhecida como a igreja que tem palavra boa. Que Deus nos livre, que esse ministério cresça a tal ponto que a palavra se perca, que a palavra deixe de ser prioridade. Aqui eu encerro. É muito fácil encontrar uma igreja deste tipo na nossa atualidade. Se eu olho para o lado, lá está Sardo, com o nome de que é e não é. Se eu olho para o outro lado, lá está Esmirna, que deixou entrar o espírito de Jezabel. Se eu olho para frente, lá está Laodiceia, que tem riqueza, mas não tem Jesus. Mas num tempo de tantas Laodiceias, de tantas Esmirnas, de tantos Sardos, que tem tudo, mas não tem a palavra, que Deus levante, deixa eu ser profético, que Deus levante dentro do povo da Hosana ao Rei, um grupo seletivo, bendito o nome do Senhor Jesus, que Deus levante no nosso meio, uma gente, bendito o nome do Senhor Jesus, que no tempo de Tessalônica, no tempo de Sardo, no tempo de Esmirna, tenha as características da igreja de Filadélfia. É pequeno, mas tem Jesus, é pobre, mas tem a presença, bendito o nome do Senhor Jesus, é humilde, mas tem palavra. Eu entendi o porquê dessa igreja Filadélfia ser tão humilde. É porque quem tem palavra, quem tem presença, permanece humilde. Permaneça pequeno, mas fica com a palavra. Permaneça na sua humildade, desde que tenha a palavra. Nessa cidade havia uma dificuldade. 3. Primeiro, a pouca força de Filadélfia. Para usufruir desse acesso que Deus estava dando, eles tinham pouca força. Mas até então aí não é um problema. O próprio Deus disse para Paulo, quando ele pediu que tirasse aquela fraqueza, aquele espinho dele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí vem o segundo problema. Havia no meio deles um grupinho da comunidade judaica. É sempre um grupinho que não acreditavam no Messias, que desprezavam a igreja de Filadélfia e o tinha como os hereges. Sabe o nome que Deus dá para esse povo? Para esse grupinho que despreza a igreja, que preserva a palavra? Vamos para a Bíblia. O texto chama de sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Este povo, esse grupinho que despreza uma igreja que mantém a sua fidelidade à palavra. Sinagoga de Satanás. Esse povinho judeu que acha que é melhor que todo mundo, que não acredita no Jesus que cremos, que não professa a nossa mesma fé. Tem uma perseguição velada contra a igreja de Deus, mas não deixou de ser perseguição. Aí vem o terceiro ponto: a tribulação que viria sobre eles. Eu pensei, mas aqui também não é problema, como a perseguição também não é problema, porque se eu bem me conheço, se eu bem sei da igreja de Cristo, uma das características nossa é que quanto mais perseguido, mais avançamos. Quanto mais afrontados, mais vencemos, mais insistimos. Como diz o pastor Juno, a provação ela potencializa a nossa fé de tal forma. Perseguido sim, mas ainda de pé. Perseguido sim, mas ainda mantendo fidelidade ao único Deus. Perseguido, mas mantendo fidelidade a uma palavra. Só que na nossa visão humana, no tempo de perseguição é o tempo da gente se fechar, é o tempo da gente ficar recluso, se cobrir, se esconder. Só que graças a Deus que isso é na lógica humana, porque na lógica de Deus você vai ser afrontado, mas vai crescer, vai ser desprezado, mas vai ser visto. Bendito o nome do Senhor Jesus. Vai sofrer perseguição, mas alguém vai notar que você é diferente, porque você preserva
algo de especial, porque você preserva a palavra de Deus. Este é o propósito da igreja. Deus olha para Filadélfia e diz: por vocês guardarem a minha palavra. Só que o problema aqui não é só guardar a palavra, é porque tem igreja que guarda a palavra, guarda tão bem que não compartilha com outro. Que igreja é essa, se o propósito da igreja é fazer missões? Que guarda tanto a palavra que ninguém nota que ela tem, escondeu tanto. Só que esconder de Cristo é você viver a palavra, e que outros também saibam daquilo que você está vivendo. É você guardar a palavra no seu coração, mas pregar para quem está lá fora e não professa a mesma fé que você. Eu conheço alguns tipos de pessoas que a palavra está tão guardada consigo, que se você olhar para ela, você não nota que ela tem, está tão escondida. Só que o propósito não é esconder. Esconder é diferente de guardar. Esconder, você esconde igual aquele livro no templo e nunca mais encontra, corre o risco de nunca mais achar. Mas guardar, você sabe onde colocou, e quando precisar vai lá buscar. E se alguém precisar, você vai ter para dar. E se alguém vir pedir, você vai saber o que falar. Guarda o que tu tens, Filadélfia. Guarda, preserva o que tu tens, para que você não perca a sua coroa. Fica tranquilo com esses judeus, com esse grupo, essa sinagoga de Satanás, que não entende os seus mistérios, não entende a sua conduta, não entende o porquê você é tão fanático a um livro. Fica tranquilo, eu estou colocando diante de vocês um acesso. Vão olhar para vocês e não vão dar nada, porque são pobres. É uma igreja de poucos membros. Mas falar algo aqui, eu encerro. Eu prefiro continuar pequeno, mas continuar com a palavra. Ai de mim, ai de você crescer a tal ponto que você esqueça desse livro. Ai de ti, Filadélfia. Ai de ti com o comportamento das outras igrejas que Deus não deram um bom testemunho. Ai de ti. Mas você quer acesso? Preserva este livro no teu coração. Você quer acesso do céu? Preserva a palavra do Senhor Jesus. Preserva, se mantém íntegro. Você está no lugar que tem várias oportunidades, mas a porta que Deus está colocando diante de vocês não se compara com o que a sua geografia apresenta e não te convém. A porta que Deus colocou para Filadélfia é para Filadélfia, é específico para Filadélfia. Deixa eu rasgar o verbo. Não espere viver um acesso de Deus se você tem a semelhança da igreja de Sardo. Não espere viver um acesso de Deus se você não carrega contigo as características de uma Filadélfia. Preserva a palavra. Levanta a tua mão mais alto que você puder, as tuas duas mãos, por gentileza, e graças a Deus por isso. Aplaude bem bonito ao Senhor. Louvado seja Deus.